eu me despi todinha, assim, e foi assim que o Bento me conheceu, sem nenhuma maquiagem, sem nenhum filtro, na minha mais pura essência, assim. Isso teve um significado muito grande para mim. Obrigada, filha. O tema parto, ele é muito negligenciado, sabe? Eu acho que é uma coisa que diz tanto sobre a saúde da mulher, principalmente, e eu vejo que tem muita desinformação. Então a gente ficou chocado, assim, com a falta de informação de tudo mesmo. Mulheres que às vezes passaram pela experiência, mas não tinha uma plena consciência do que estava acontecendo com elas. E às vezes quando você está tão desinformada no assunto, você fica um pouco mais suscetível o médico levar, assim, o seu parto e a sua gestação para um rumo que não é necessariamente o que você queria, mas como você às vezes não conhece tanto aquilo, você acaba se permitindo algumas coisas, sabe? Eu não acho que isso é culpa da mulher que não buscou informação, porque eu acho que a gente tinha que falar sobre partos na escola, sabe? Isso tinha que começar desde É um cedo. processo que com certeza todos nós já passamos. Todo É, mundo que está vivo já passou por um Sim. parto, né? todo Não tem mundo veio de como, um parto, né? veio de um parto. E a gente não estuda com afinco ali tudo que acontece com o corpo da mulher, com o bebê ali dentro, todas as etapas que ele passa, tudo que vai acontecer até o momento do nascimento, né? Então, vamos explicar para o pessoal. Um trabalho de parto, ele tem 4 fases, né? Primeiro, a gente não considera pródromos como trabalho de parto. A gente começa a contar que é um trabalho de parto quando a gestante entra em fase latente. O que é fase latente? É quando a gente começa a ter contrações ritmadas, mas elas ainda não são próximas uma da outra. Então, contrações com intervalo menor de 5 minutos. É aquele momento que você estava aqui já falando, não, eu já vou ir para o hotel, você estava numa fase latente. Né, que a gente já estava percebendo que as contrações estavam com intervalos menores de 5 minutos, contrações dolorosas, mas elas não estão de 3 em 3 minutos, de 2 em 2 minutos, mas elas permanecem abaixo de 5 minutos, com intervalo menor de 5 minutos. É quando a gente entra numa fase ativa, quando essas contrações se aproximam, que é a segunda fase do trabalho de parto. Essas contrações começam a ficar no intervalo de 3 em 3 minutos ou até de 2 em 2 minutos. E também a dor fica mais intensa nessa fase. A gente considera que tem vários autores, né, vários estudos, mas que provavelmente a gestante, quando ela está numa fase ativa, ela está acima de 4 centímetros de dilatação já. 4 centímetros ou 5 centímetros. E até 4 centímetros a gente considera uma fase latente, com contrações ritmadas, mas com intervalo de 5, 4 minutos. Então, da fase ativa, intervalos de 3, 2 minutos, contrações mais intensas, mais dolorosas, e depois a gente tem a fase de período expulsivo, né, que é a terceira fase do trabalho de parto. É quando a gestante está com essas contrações próximas uma das outras e começa a sentir aquela pressão, aquela vontade de empurrar, aquela sensação que o bebê vai nascer, né? Então, esse é o período expulsivo. E a gente ainda tem a saída da placenta, que é a dectação, né? Muitas pessoas acham que o bebê nasce e o parto acabou. E, pelo contrário, o parto ainda tem continuidade até o momento que a placenta estiver lá, até a saída dela. E pode demorar, às vezes, até 2 horas, né, para a placenta sair. Eu já, assim, vivi vários partos que, às vezes, a mulher... Não, o bebê nasceu. Né? Aí é como se tirasse aquele clima gostoso que estava ali, né? Perdesse tudo aquilo, a gente começa, às vezes, ligar para a família, contar, e isso, às vezes, tem um texto de uma enfermeira obstetra, que é a Maíra Libertar, e ela fala sobre isso. Aí é como se a placenta ficasse presa. Essa placenta demora a sair, porque todo mundo ali se desligou do parto, e o parto não acabou. Então, essas são as 4 fases do trabalho de parto. Quando sai o tampão mucoso, isso caracteriza necessariamente um início de trabalho de parto? De forma nenhuma. O tampão mucoso pode sair até 2 ou 3 semanas antes do trabalho de parto. Né? E lembrando que o tampão mucoso ele regenera, então ele fica ali como um protetor, é um muco protetor entre o colo do útero e o canal vaginal. É tipo uma gosminha branca, assim, que sai na calcinha da mulher, já ali na reta final. E pode ter presença de sangue, porque se o colo já estiver afinando, vai rompendo vasinhos, né? Então, às vezes, ele pode ser com presença de sangue. E quando ele sai, às vezes o bebê ele tá descendo, ele tá encaixando e ele faz muita pressão. Então, o tampão não aguenta ficar ali e ele é expulso. Mas ele regenera. Então, ele O meu pode... tampão não saiu antes, né? Meu tampão saiu lá no hotel. Lá no hotel. No E rompimento de bolsa? O rompimento da bolsa também pode ser antes do trabalho de parto começar,
né? Então, a bolsa rompeu, não quer dizer que o trabalho de parto começou, né? O trabalho de parto vai acontecer, vai começar, mas ele, se você não tem contração, ele não começou. Em 15% dos casos, a bolsa vai romper antes das contrações começarem, mas na maioria dos casos, a bolsa vai romper ele durante o trabalho de parto, ou o bebê pode nascer até dentro da bolsa, né? Aqueles partos indelicados. E muita gestante, às vezes, fica ansiosa, né? Fala, meu tampão ainda não saiu, isso ainda não aconteceu, parece que não tá tendo nenhum sinal, não tá saindo sangue, nada. E fica super ansiosa e olha pra você ver, às vezes vai acontecer tudo ali. Então, por isso que a gente não deve ficar comparando, né? Ah, a minha amiga falou que foi assim, tal pessoa falou que foi assim, porque é único. Chegamos no hotel. Chegamos no hotel. Aí lá no hotel, gente, a Tassi montou, né, as luzinhas que ela leva as luzinhas tudo. A André levou a Montou é Alexa. bondade sua. Ela transformou O quarto. a suíte do hotel num lugar totalmente aconchegante, acolhedor, botou, como é que chama aquele negócio? Dos cheirinhos lá, Difusor. Difusor com óleo essencial, cheiro de canela, né? Você Ai, ela ama. botou um cheiro de canela, gente, eu detesto canela. E eu sentindo aquela dor, eu falei assim, Tassi, esse é cheiro de canela. Ela, é um óleo essencial, mas eu odeio canela. Aí ela correu assim, trocou o óleo e ficou fazendo assim pro cheiro poder sair. Tassi ficou mais ou menos 1 hora preocupada com esse cheiro de canela, tentando tirar isso do quarto lá. Não saía de jeito nenhum o cheiro de canela do quarto. Mas gente, conseguiu, né, tá? Consegui. No início, assim, né, vinha a contração forte, aquilo foi aumentando. E, gente, dava muita vontade de fazer cocô, sabe? Muito, porque acontece? Quando você tá em trabalho de parto, você tá tudo ali fazendo movimentos involuntários de contrair e soltar, contrair e soltar. Muitas literaturas chamam a contração de ondas uterinas, porque elas realmente parecem uma onda. Elas circulam, assim, pelo corpo, passa e volta. Vem a onda de novo, ela passa e volta. Essas ondas, elas também estimulam os movimentos peristálticos do intestino, né? Então, é normal que você tenha vontade de fazer cocô. Sei lá, eu acho que eu fui no banheiro para defecar umas 7 vezes, assim, antes do Bento nascer. Então, isso é até uma questão, né, que eu ficava falando assim, nossa, será que eu vou fazer cocô na hora do parto? Porque a gente ouve falar muito isso. No meu caso, na minha experiência, não aconteceu, porque eu já tinha limpado meu intestino naturalmente todo antes do Bento nascer. Eu cheguei a levar uma bolsinha de maquiagem, né, amor? Que eu falei assim, acho que na hora que começar, assim, as contrações, que vai demorar um pouco ainda até ficar muito intenso, eu vou, né, passar uma base no rosto, vou arrumar meu cabelo, planejei o top, que eu ia levar um top preto, vai que a gente filma do nosso celular e faz alguma foto. Só que chegou lá, quando o bicho começou a pegar, começou a contração, não conseguia nada me pegando, maquiagem, não passei nada no rosto, isso já era de madrugada. Fiz um coque rápido no meu cabelo, arranquei o top que eu tava, joguei longe. Eu nem me preocupei se a Tassi estava lá. Eu fui tirando tudo, arrancando tudo. Eu me despi todinha, assim, e foi assim que o Bento me conheceu, sem nenhuma maquiagem, sem nenhum filtro, na minha mais pura essência. Eu me despi toda para poder receber meu filho, assim. Isso teve um significado muito grande para mim. Quando as contrações começaram a ficar muito intensas, a gente ia fazendo o que dava para aliviar, né? Tem várias ferramentas, assim, que você pode usar, que a gente também tinha estudado, mas o que funciona para uma mulher não funciona para outra, sabe? Às vezes uma massagem aqui na lombar pode ser bom para uma e para outra você não quer que encosta. Então, no início, a Tassi fazia essas massagens em mim, aliviava. Chegou num ponto que eu não conseguia que ela encostava em mim mais. Eu até tirava a mão dela assim, saía andando. Eu andei muito no quarto, né? Vixe, mas andou, hein? Deve ter ficado um buraquinho lá no piso, lá assim, de tanto Deve. ficar rodando em volta da mesa lá. Gente, eu não parava de andar. A gente ia pro chuveiro, jogava água quente, saía do chuveiro, entrava na banheira, andava. No início eu conseguia sentar e deitar, mas o deitar, a conta de deitar, já vinha outra, eu já levantava. E eu fui notando que as contrações foram ficando cada vez mais próximas uma da outra, que a minha percepção é que eu não estava tendo intervalo entre uma contração e outra. E aí aquele negócio começou a ficar muito forte, muito forte, muito forte. Eu comecei a questionar até pra Tassi se as outras mulheres tinham passado por isso mesmo. Eu falei, Tassi, as outras mulheres passaram por isso? Elas sentiram essa dor? Ela falou, sentiram, passaram. Eu falei, não, mas não é possível. Não, elas não sentiram essa dor que eu tô sentindo. Como que elas conseguiram? A dor, ela é passageira. A dor, ela não vai te matar.
Mas a dor tem hora que parece que você realmente não vai suportar. Era isso que eu sentia, assim, na hora. Eu achava, assim... de novo, conexão de mente e corpo. A dor começou a vir de uma forma que ela começou a roubar a minha mente, sabe? E aí eu não conseguia ter o discernimento de que aquilo ali ia acabar. Por mais que uma parte de mim sabia, uma outra parte conseguia não entender isso. E era uma dor muito intensa, muito intensa. Realmente foi a maior dor que eu senti na minha vida, né? Eu não conseguia mais ficar sentada, eu não conseguia deitar, eu não conseguia entrar na banheira, eu só conseguia andar, andar, andar. Eu não parava de andar dentro do quarto. Eu acho que eu fiquei praticamente as 2 horas e meia andando, andando, andando. E o André e a Tássia dela falava, descansa entre um e outro, assim, mas não tá tendo entre um e outra. Parece que tá um loop infinito, assim, de contração, e vem um pá, vem outra, pá, e vem outra, e o trem É, subindo, subindo, subindo. Eu falei, gente, eu não dou conta, eu preciso andar, eu preciso movimentar. Eu sei que, por fim, como eu não deixava ninguém encostar a mão em mim, o que me aliviava era eu pegar uma toalha, colocar aqui, ó, nas costas, segurava uma ponta e a outra, e eu ia fazendo assim com a toalha. Eu fiquei um tempão fazendo isso com a toalha. Era o que mais me aliviava. e isso, eu olhava pra Tassi e a gente conversava, né, cochichando escondido da Tati. Tassi do céu, é, quanto tempo que pode ficar desse tanto? Pode demorar, tipo, umas 10, 12 horas, assim? Aí a Tassi falou, "Ah, pode acontecer. A gente não sabe, né, porque o que que pode acontecer?" Falei, meu Deus, e aí eu começando a preocupar, né, falando assim, mas tá doendo, eu tô vendo na cara dela o tanto que tá doendo, está estabilizando tudo, né? Se eu pudesse, eu acho que eu pegava um pouquinho dessa dor para me sentir, assim, para poder ajudar ela a passar por isso, mas não tem jeito, né? Não tem jeito. E a gente ficava desesperado tentando fazer de tudo possível ali para tentar passar aquele momento, mas a gente não podia mentir, né? Tipo assim, ela falava assim, tá acabando, tá acabando. Eu falei assim, ó, pode ser que esteja, pode ser que não esteja, a gente não sabe quanto tempo que vai demorar. E eu não tinha noção, assim, por mais que eu tivesse me preparado, você passar por aquilo, você viver aquilo é diferente, né? Então eu enfiei na minha cabeça que meu parto ia durar 12 horas, pelo menos, sabe? E assim, o meu corpo sentia que não, você já tá chegando no pico. Já, nossa, e tá quase, vai ser rápido. Só que a minha mente ficava assim, não, mas vai demorar 12 horas. Se vai demorar 12 horas, eu não vou conseguir ficar 12 horas sentindo o que eu tô sentindo, porque eu não tô tendo descanso entre uma contração e outra. Chegou a hora da covardia. Para quem não sabe, a hora da covardia, ela acontece com 99,9% das gestantes que passam por essa experiência do parto natural, que é a hora que você quer desistir, que é a hora que você fala, não vou conseguir, não vai dar, não vai ter jeito, e você começa a pedir analgesia, ou você começa a pedir uma cesárea, e eu primeiro pedi analgesia, e depois eu pedi cesárea. E nessa hora foi muito difícil para mim, porque eu comecei a me sentir uma perdedora, sabe? Eu vou chorar. Eu comecei a me sentir uma perdedora, que eu falei assim, gente, eu me preparei tanto para isso e não adiantou, porque eu não tô querendo mais, eu tô querendo correr, eu não vou dar conta. E é muito engraçado porque eu trabalhei muito a minha mente para não permitir que coisas negativas que as pessoas falassem para mim não me afetassem na hora do parto. Uma das aulas do nosso curso de preparação, a Tassi falou comigo, falou, olha, André, a gente tem que blindar a parte do ambiente externo, porque isso pode vir muito intenso na hora do parto. Porque no parto podem soltar gatilhos que estão ali no seu subconsciente. Grosso modo, o cérebro da gente é dividido em duas partes, né? A parte da frente e a parte de trás. A parte da frente, que é a parte do raciocínio, né? Do raciocínio lógico, ela fica pequenininha, assim, ela vai diminuindo ao longo da gestação e na hora do parto ela fica muito pequenininha. E aí você até, por um tempo, você meio que como se parasse de produzir esses hormônios que te levam mais para o raciocínio e tudo mais. E a parte de trás do cérebro, que é a parte do, se eu falar errado, você me corrige, que é a parte do nosso subconsciente, é o hipotálamo? Isso. O hipotálamo, ele vai crescendo, 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 e aí ele produz muita ocitocina, e é quando a gente fica, o nosso subconsciente, ele fala muito mais alto, e a gente fica mais ligada nas ações do nosso corpo, sabe? Tanto que eu entrei na partolândia muito fácil, a minha mente ficou muito suscetível para a partolândia, né? A partolândia é quando a mulher ela entra naquele universo paralelo do parto, quando a mente dela se desconecta e entrega ali totalmente. E eu tive muito esse cuidado, que eu não quis fotógrafo, eu não quis ninguém filmando, eu não quis avisar ninguém, a gente não avisou a nossa família, não avisamos ninguém.
era só nós três e a médica que sabia também, né, que a gente já estava ali naquela situação. A Carol ficou de stand-by, assim, apostos. Isso fez com que eu me conectasse muito com aquele momento. Parecia que eu tinha tomado um alucinógeno, gente, assim, eu revirava o olho, sabe? Tinha hora que parecia que eu não estava ali, tinha hora que eu não escutava o André e a Tássia, tinha hora que eu via eles meio borrados, assim. Então eu mergulhei, assim, no meu parto e fui de cabeça, sabe? E aí, na hora da covardia, começou a vir na minha mente algumas sugestões negativas que eu recebi. Eu lembro que veio a fala de um homem que não é uma pessoa do meu convívio, é uma pessoa completamente aleatória, mas ela falou algumas coisas que me desestimulavam enquanto mulher ali, sabe? A ter um trabalho de parto natural. E aí a fala desse homem ficou vindo muito forte ali na minha cabeça, nesse momento que eu entrei na hora da covardia. Ele falou alguma coisa tipo assim, você vai ter trabalho de parto natural? Nossa, mas você é muito corajosa, hein? Porque eu conheço mulher que não ia dar conta, não. E quando ele fala isso, ele tá falando de todas as mulheres. E aí começou a vir essa fala dele na minha mente, eu comecei a chorar. Você lembra que eu chorava e falava assim, desculpa, filha, a mamãe não é forte o tempo todo. Gente, eu não vou conseguir. De onde eu tô querendo enganar quem? As mulheres realmente não conseguem, a gente não dá conta. Eles têm razão, a gente não dá conta, a gente não dá conta. E aquilo começou a virar uma verdade para mim, a ponto do André e da Tassi soltarem palavras de encorajamento e já não fazia sentido mais para mim. Eu olhava para eles e falava assim: vocês não sabem o que vocês estão falando, vocês não sabem. Nisso, a hipnoterapeuta tinha mandado um roteiro, né? Que a gente começou a ler para ela. Eu montei Era o meu roteiro de hipnose com um ela. roteiro de hipnose para a gente tentar tirar ela desse buraco. Só que eu falava, a Tassi falava e o negócio não tá Não tá funcionando. funcionando. A gente não conseguia entrar, ela se fechou naquele Eu buraco comecei ali. a falar pra Tassi, eu tô indo muito mal, você lembra? Eu tô indo muito mal. Em alguns momentos até que ajudou. Assim, aí depois passou a não ajudar mais, né? As falas do texto da hipnoterapia. Eu tinha levado um som pra lá pra gente colocar umas músicas justamente para tentar distrair. Aí eu lembrei que a hipnoterapeuta dela tinha mandado um áudio com esse mesmo roteiro, só que ela falando. Aí eu peguei e coloquei isso lá no som, lá esse áudio, e comecei a tocar isso lá no quarto. Na hora que ela escutou a hipnoterapeuta dela falando e guiando ela ali Fazendo a transe, técnica. né, de hipnose, aí ela saiu totalmente dessa zona que ela, não, eu quero cesárea. Ah, tem até um detalhe antes disso, né? Você pedindo cesárea, eu falei assim, amor, você lembra que você me falou que você ia passar por isso, Eu tudo isso, preparei uma, né? Falei que assim, olha, você amor. ia me pedir cesárea e que não era para me escutar? Eu falei, amor, pois vai ter a é. hora da covardia, tá? Mas a hora da covardia é porque já tá acabando. Então você não me escuta, tá? Aí eu falava isso com ela lá, ela, esquece tudo isso, presta atenção em mim aqui, eu quero cesárea. Falei, amor, você tem certeza que você quer cortar sua barriga? Quero, vamos lá, eu quero, pode ir lá que eu quero fazer cesárea. Aí a gente já sabia, a gente tanto foi contornando, e aí eu coloquei esse áudio da hipnoterapeuta no som. E lembrando, assim, que muitas mulheres pedem por cesárea, né? Nessa fase final, assim, do trabalho de parto, mas na verdade pede ajuda. Então, assim, e às vezes, dependendo de quão profissional, de onde estiver, vai fácil para uma cesárea, porque para todos ali pode ser que seja o caminho mais fácil, né? E não é. Sim, a cesárea ela é muito bem-vinda quando necessário, Sim. né? Mas o que não era, no caso. Aí colocamos o áudio, né, da hipnoterapeuta, aí deu para ver, assim, visualmente, né, Tassi? Ela saindo daquela zona ruim, daquele parafuso que ela tinha entrado, e ela conseguiu se conectar com o corpo e entender o que estava acontecendo. E aí ela saiu de um vamos embora para o hospital, eu quero cesárea, para eu vou ter esse menino aqui, ele vai nascer aqui agora. Tassi, liga para a médica aí que não vai dar tempo de chegar no hospital. Já tá aqui, já tá vindo, já tá acabando. Quando começou da hora da covardia mesmo, eu não fiquei perguntando muito as horas, né? E foi uma hora que eu perguntei, quantas horas são? E tinha passado, acho que 2 horas. 1h30, mais ou menos. Tinha passado 1h30. E na hora que ela falou 1h30, eu falei assim, gente, se tem 1h30 que eu tô aqui, eu já não tô suportando, então eu não vou conseguir ficar 12 horas, imagina. Não, enfiei na minha cabeça que era 12 horas. E aí a Tassi foi explicar depois. Eu falei, olha,
quando o parto é muito rápido, todo mundo quer ter um parto rápido, né? Óbvio que todo mundo quer ter um parto rápido. Só que quanto mais rápido é, mais intenso é. Porque aquela dor toda que viria ao longo de 24 horas, por exemplo, ela vai vir toda nesse intervalo de 2 horas e meia, que foi o meu caso. O meu corpo me falava assim, não, já tá quase, já tá quase. Mas a minha mente ficava assim, não, ainda falta muito. Se falta muito, você não vai conseguir, não. Foi na hora que a hipnose fez efeito, eu peguei e comecei a falar com muita convicção. Esse é o meu trabalho de parto. Não tinha por que eu estar me comparando assim com outras mulheres, porque elas tiveram a experiência delas, o bebê delas. Mas veio aquela lembrança da carta da sua irmã. Veio, a minha irmã me mandou uma carta muito linda, assim. A essência da carta era de falar que Das infinitas mães que existem no mundo, sabe? São uma cadeia de mulheres ao longo de gerações, de milhares de anos, que vieram parindo naturalmente seus filhos até chegar em mim. E a partir daquele momento eu fazia parte dessa geração de mulheres que pariam. Lá no meu parto, todas as minhas ancestrais estariam lá comigo, emanando amor e me ajudando a parir. Isso veio muito forte, assim, eu falei assim, tá todo mundo aqui comigo, elas conseguiram, eu vou conseguir, a gente consegue. E isso me deu uma força, assim, que eu me senti, tipo, uau! Nisso eu comecei a prestar atenção no meu corpo. Aí na hora que eu voltei a atenção pro meu corpo, eu vi que eu tava rotacionando a pelve para dentro, assim. Aí eu lembrei que eu tinha lido no livro do parto ativo, veio o desenho esquemático do livro direitinho na minha cabeça, assim, do esqueleto, e mostrando que na hora que o neném estivesse no momento de descida, a gente joga essa pelve para dentro, porque é como se o sacro, o neném passa com a cabecinha ali perto do sacro, fazendo aquela voltinha, sabe? E aí eu fui e comecei a narrar pra Tássia. Eu falei, Tássia, eu tô jogando o bumbum pra dentro, é porque ele tá descendo. E tá meu dando corpo vontade tá de me fazer pedindo força. pra fazer força. É pra fazer a força. Aí você falou, deixa fluir. Quando ele o seu corpo te pediu a força, deixa a força fluir. Nessa hora a Tássia olhou e falou assim, eu acho que ele vai nascer aqui, né? Até então, a bolsa não tinha estourado, né? Rompido, mas já estava começando a sair um sangramento. Quando eu vi esse sangramento saindo, eu também tive uma esperança de que realmente estava quase. Que a Tati falou assim, Paty, olha, está começando a sair um sangramento. E quando eu fui olhar para as toalhas, estavam todas ficando sujas de sangue, né? Eu falei assim, nossa, então acho que é agora mesmo. E aí eu comecei a focar, assim, nas sensações do meu corpo, né? A minha pelve começou a fazer esse movimento, eu comecei a sentir a vontade de fazer força. E detalhe, a gente não fez toque hora nenhuma, porque eu não teve um momento que eu pedi para ela fazer toque, porque eu queria saber se estava dilatado ou se não estava, se valia a pena ficar ali esforçando ou não. Aí lembra que você virou para mim e falou assim, Paty, suas contrações estão ótimas, seu parto está evoluindo muito bem. Não conseguia deixar encostar em mim, a gente tentou ligar o TENS, que é um aparelhinho de dar choquinho assim para aliviar a dor, não tinha condição. Na hora que ela pregava o trem, já era contração, já arrancava o negócio, jogava longe. E não teve como fazer toque, mas aí eu já comecei a prestar atenção no meu corpo. Falei que, gente, eu não preciso de toque, é só prestar atenção no que tá rolando aqui, que eu vou saber se tá vindo ou se não tá. Aí nisso, né, que veio essa força toda, eu dei mais uma volta na mesa, agachei do lado da cama e deixei fazer uma força. Na hora que eu fiz essa força, a bolsa, plaf! Isso era 4h02 da manhã, 4h02. Né? Aí eu falei, liga pra Carol agora, fala com ela pra vir, porque não vai dar tempo, eu tenho certeza, agora eu tenho certeza. Que não vai dar tempo de ir pro hospital. Que não vai dar tempo de ir pro hospital, agora eu tenho certeza que é rápido. Chegou a examinar com você sem te colocar a mão, ela pegou um celular, ligou a lanterna assim, começou a observar na sua pelve se ela conseguia ver. Você ficou olhando, né? Eu nem vi ela ela pegou o fazendo celular e isso. ficou olhando. Aí, e aí, tá acontecendo mesmo? Ela, tá, vai ter que ser aqui. Aí na hora o André ficou assim, vai amor, ele vai vir, amor, ele vai. Nessa hora o André já ficou assim, ó, ficou super animado. Aí eu comecei a sentir queimar, a força vinha e eu comecei a sentir a queimar ali na vagina mesmo. Gente, parecia que tinha ligado um maçarico na vagina, muito quente, muito quente. Aí na hora que assim, isso é o círculo de fogo. Porque na hora que o neném tá coroando, o que é coroar? Quando a cabecinha dele começa a sair ali na vagina. Queima, gente, queima. Por isso que chama círculo de fogo. Ela falou assim, tá, se tá queimando, tá, se é o círculo de fogo, não é? Ela é o círculo de fogo. Assim, então ele vai nascer agora, só tem que achar uma posição. Aí eu fiquei rodando, igual o cachorro de novo, gente. Fiquei rodando, ajoelhei numa almofada
e falei assim, vou fazer força que ele vai vir. Aí eu meio que senti ele vindo, aí eu voltei com ele pra dentro, assim, uai, mas ele vai nascer aqui numa almofada, assim? Vai cair no chão? Vai cair no De cabeça no chão? chão? E será que vai dar tempo? Dar Tassi? Ele falou, não. Aí eu falei assim, ai, gente, pra onde que eu vou? Aí a Tassi falou, você não queria tanto ganhar na água? Porque no nosso chá de bênçãos eu falei, né? Ela pediu pra eu imaginar como que seria o parto. E eu sempre ficava relutando em imaginar, porque eu pensava assim, eu não quero idealizar aonde que ele vai nascer. Porque vai que eu idealizo que é na água e chega na hora, a água me dá desconforto, eu não consigo. Então, eu fui evitando criar métodos de me frustrar depois do parto, sabe? Aí, mas ela falou, não, mas imagina, deixa somente fluir. Aí eu falei que eu imaginava que eu estava numa banheira e que ele nascia e que eu tirava ele da água com as minhas próprias mãos e eu olhava para ele, eu sentia o cheiro, eu via a mãozinha, enfim. Nossa. A Tassi falou, você não quer que ele nasça na água? A banheira tá ali. Aí eu falei, vai nascer na água. Aí eu fui, entrei na banheira, aí eu lembrei de uma conversa que eu tive com a médica. Eu tinha visto um parto, assim, na internet, que na hora que o neném foi nascer, a médica colocou a mão, assim. A gestante estava dentro de uma A banheira. gestante estava dentro, ela estava sentada na banqueta de parto, e essa banqueta estava dentro da banheira, que estava com pouca água. E aí, na hora que ela foi fazer a força para o neném nascer, a médica pegou o neném. Eu falei assim, Carol, por que que ela pegou o neném? Por que que a médica não deixou o neném sair naturalmente? Ela falou assim, porque naquele caso, a gestante ela não estava com a pelve encostada na água. E quando ele está na barriga da gente, ele está na água o tempo todo, porque ele está na bolsa. O neném ele não respira aqui pela boca, ele respira pelo cordão umbilical. O neném fica o tempo todo ali submerso na água ao longo dos 9 meses. Só que, a partir do momento que ele nasce, se ele tiver contato com o ar e depois entrar em contato com a água, aí sim ele pode se afogar. Então, ele tem que nascer em contato direto com a água se você for ter um neném na água. Isso veio na minha cabeça. Gente, eu tava com controle da situação nessa hora. É bendita hipnose. Vocês não têm noção, não. Inclusive, Camille, minha hipnoterapeuta, um beijo pra você. E aí, nessa hora, eu falei assim, Tassi, enche mais a banheira, porque eu não vou conseguir agachar muito, não. Porque como você faz assim, gente, joga pra dentro, pelo menos pra mim. Eu não conseguia ficar 100% de cócoras. Eu conseguia agachar, mas jogando o bumbum pra dentro, assim. Aí a Tassi encheu mais a água quentinha, e eu segurando ele querendo vir, e eu segurando ele na minha pelve. Aí eu fui agachando de cócoras, agachando. Na hora que eu senti que a minha vagina toda encostou na água e que eu tava tudo submerso na água, aí eu deixei a força vir. Aí na hora que eu deixei a força vir, veio aquela queimação, ele saiu, é gostosinho a hora que ele sai, porque a dor é antes, né? Muita gente pergunta, mas na hora que ele saiu, não doeu? Não. E Não, detalhe, isso é você não fez força hora nenhuma. não fiz força. Isso é muito importante. Sabe aquele, de novo, de filme, né? Vai, faz força, não sei o quê. Não, o corpo por si só, ele faz a força natural. É involuntário. É involuntário. Não precisa dela fazer. Aí na hora que eu parei de segurar, que eu deixei a força vir, saiu a cabecinha. Aí eu senti direitinho, porque assim, ele sai, gente, olhando pro bumbum da mulher, né? Ele sai olhando pro nosso bumbum, aí na hora que a cabecinha sai, ele gira. Aí eu senti ele girando assim, aí ele vira, né, pra baixo. Aí o André tá assim, vai nascer, vai nascer. Eu falei assim, já nasceu, amor, já saiu a cabeça. Aí eu fui, deixei sair mais uma forcinha, porque assim, era o Bento que tava fazendo, é como se ele fosse um peixinho nadando. Aí ele foi, saiu o corpinho assim, logo em seguida, foi muito rápido, muito em seguida. Aí saiu o corpinho assim, na hora que saiu o corpinho, ele ficou lá dentro da água assim, né, já virado para baixo, eu fiquei olhando as coxinhas dele na água e a nuquinha assim. Isso, gente, fração de segundos, né? Eu fui contando, parece que demorou uma eternidade. Aí eu fiquei olhando para ele assim na água, até falou assim, lembra que você falou que você queria pegar? Pega você com as suas mãos. Aí eu peguei ele assim com as minhas mãos, na hora que eu tirei da água, a Carol, que é a médica, entrou no quarto. Entrou gravando, né? Graças a Deus. Entrou gravando. A bolsa rompeu 4h02 da manhã, ele nasceu às 4h12. Foi 10 minutos depois do rompimento da bolsa. Aí nisso eu já peguei ele assim, olhei para ele, tem um vídeo desse momento que a Carol já entrou no quarto filmando, né? Foi perfeito. E aí eu olhava para ele e gente, é um choro que dá, que eu não consegui controlar a minha respiração. Se você olhar no vídeo, a expressão que eu faço no vídeo é uma expressão facial que eu nunca fiz na minha vida.
O meu rosto, ele foi tomado de movimentos aqui que eu nunca me vi fazendo, sabe? É muito surreal, assim. Eu falei, gente, quem que é essa no vídeo? Sou eu. Sou sua mãe. Esse é seu pai. Oi! Oi, meu filho. Eu não acredito que a gente conseguiu. Eu te amo muito, meu filho. Oi, filho. Eu não acredito que a gente conseguiu. Oi, ele seu pai, amor. Obrigada, filha. Ai, filho. Bento, seu nome é Bento. Seu nome é Bento. As mãozinhas. As mãozinhas. Ai, não acredito que eu consegui. Conseguiu, amor. Você é o seu pai. Eu tô olhando pra você. Eu não sei explicar o que que é esse momento. Eu não sei explicar. A dor do parto, ela é passageira, ela é uma dor suportável, porque ela não te mata, e ela é uma dor para um bem maior. E na hora que eu vi aquilo ali, eu falei assim, esse é o meu bem maior, é por isso que eu passei por isso tudo. Você trouxe ele pro colo, né? Depois. A Trouxe Carol ele pro só colo. escutou o coraçãozinho dele assim, só botou ele no Não, colo Não, a dela. Carol fez, né, a primeira avaliação dele ali, mas no meu colo ainda, É, não, né, não o tirou. visual, e ela só botou, escutou o coraçãozinho dele, viu que tava ok, já tirou e aí não saiu mais do seu colo. Ah, e detalhe, depois que eu tirei da água assim, não precisou de ninguém dar tapinha nele ou estimular para ele chorar. Ele começou a chorar e puxar o ar naturalmente, gente, assim, perfeito, perfeito. Foi um parto, assim, com os nossos valores, que a gente acreditava que era o melhor para o nosso filho, o melhor para a gente. Ah, o que a Tassi conseguiu fazer, que ela conseguiu encostar em mim durante o trabalho de parto, foi que ela tinha um aparelhinho de medir os batimentos cardíacos dele, né? E aí você ficou o tempo todo medindo, Monitorando o batimento. monitorando, que é muito importante isso Muito também, né? importante. Que é o principal para você saber se a criança está em Isso. sofrimento ou não. Isso foi o que deu até segurança, né, pra gente permanecer no hotel, porque se em qualquer momento a gente percebesse que tinha qualquer desaceleração, né, a gente não teria ficado no hotel. Então, os batimentos do bebê, a vitalidade, né, que a gente consegue ver através dos batimentos e de você também, é o que dá segurança para a gente permanecer fora do ambiente hospitalar. Então, desde quando ele me ligou com que estava, né, com o início das contrações, a gente estava observando ainda, a gente foi entrando em contato com a Carol, né, que é a médica, que assim que é o combinado. E na hora que a gente chegou no hotel, aí eu ia dando notícias para ela, porque é claro que vocês não conseguiriam, né? Uhum. Vocês estavam ali no momento. E ela atenta e eu mandando notícias como que estava, né, a condução do parto, e ela iria se encontrar com a gente lá no hospital. E até que eu liguei para ela, eu falei: "Vem, que vai nascer aqui". Gente, aí na hora que ele nasce, assim, isso eu já tinha lido também, né? A gente chama de Golden Hour, que é a primeira hora ali de vida do bebê, ele tem que estar no pele a pele com a mãe, tem que passar a boquinha no seio, porque o neném tem uma enzima na boquinha que estimula a descida do colostro, que é o primeiro leite. Saímos da banheira, fomos pra Fomos pra cama. cama e assim, os hormônios muito loucos, eu comecei a falar igual uma louca, a gente fica falante, né? Fala muito, fica agitada, fica elétrica. E veio a quarta e última fase, né?